Olha, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre um assunto que está, com certeza, assustando muita gente. As pessoas estão perguntando o que pode acontecer, será que vai vir mesmo para o Brasil? Quer dizer, chegou ali um paciente que todo mundo estava pensando, né? Será que esse paciente que veio lá da África do Sul, será que ele tem realmente essa nova cepa, né? Uma variante da Covid-19, do coronavírus, que é o Ômicron? Bom, a gente vai conversar agora com o Dr. Renato Kfouri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, tem um largo currículo e vai conversar com a gente sobre isso. Muito bom dia para o senhor, doutor Renato, como vai? Tudo bem? Obrigado, Alexandre, bom dia a você, sempre um prazer falar aí com os telespectadores do NDTV. Opa, a gente que agradece aqui a sua participação nesse horário, né? Bom, já gostaria de perguntar para o senhor, claro, todos os jornais estão dando sobre essa nova variante, será que chega no Brasil, não chega? Qual é a perspectiva disso, de a gente lidar com essa situação aqui no país, hein? Olha, Alexandre, depois de um período longo sem surgimento de nenhuma nova variante de preocupação, a OMS classifica como de preocupação quando essa variante tem o potencial de se espalhar rapidamente, assim foi com a alfa, beta, gama e delta. Mais de 6 meses sem a detecção de nenhuma nova variante de preocupação, surge agora na África do Sul uma variante que condensa algumas mutações ali, que faça, ou pelo menos sugere que o vírus tenha uma capacidade de transmissão e de, vamos dizer, de alastramento maior. A questão não é evitar entrar aqui, será que entra aqui? Ela vai rapidamente tomar conta do todo o planeta, né? Não há como evitar, né, com indivíduos já contaminados em registro de casos. Opa, travou aqui a nossa transmissão. Travou um pouquinho a nossa transmissão. Vamos tentar voltar? Será que restabeleceu? Restabeleceu, doutor Renato. Pode continuar o seu raciocínio. Então estava dizendo que é natural que o vírus, essa variante, se espalhe rapidamente, porque com muitos países já com diagnóstico deles, obviamente todo esse deslocamento populacional é inevitável a entrada dele aqui. Claro, entendi. O que a gente eventualmente espera é retardar um pouco, é diminuir a velocidade, fechando algumas fronteiras para alguns países. Mas eu acho que nós precisamos, sim, avaliar que, com os estudos, se essa é uma variante, primeiro, que pode trazer mais gravidade, casos mais graves, e segundo, se as vacinas continuarão funcionando contra ela. Essas são as duas importantes perguntas a serem respondidas. Exato, doutor, eu estava até vendo a questão das vacinas, as 3 farmacêuticas principais, né? As 4, na verdade, tem a AstraZeneca, Pfizer, Janssen e também a farmacêutica da Coronavac, elas já estão avaliando, né? Os seus técnicos estão já fazendo todos os estudos para saberem se essas vacinas são realmente eficazes ou como poder derivá-las também, né? O que já se sabe até agora sobre esse uso das vacinas, sobre a qualidade dessas vacinas? Olha, Alexandre, há 2 modos da gente avaliar se uma variante funciona, né? Ou se a vacina funciona contra uma nova variante. Uma delas são os testes de laboratório, onde a gente coloca o soro, os anticorpos de indivíduos vacinados em contato com a variante. É um teste, obviamente, com margem de erro grande. Eles na verdade, eles só medem a imunidade pelos anticorpos, não avaliam a imunidade celular, outro tipo de imunidade. Nossa resposta é muito maior, muito mais complexa do que só os anticorpos. E o segundo método, que é a avaliação de mundo real. Se na prática a gente vai assistir indivíduos adequadamente vacinados, pegando a doença ou não. Isso leva mais tempo. Então, a gente vai precisar, sem dúvida, acompanhar com esses testes laboratoriais que são rápidos. Em 1 a 2 semanas já vamos ter essas respostas. E depois, com os dados de circulação, que a gente vai ver que tamanho, se essa nova variante vai provocar mais circulação, uma nova onda. Entendi. E, eventualmente, se as vacinas escaparão dessa proteção. Agora, doutor, o que muita gente em casa quer saber agora é sobre sintomas, se ela vai ser pior do que a Covid-19 causada pelo coronavírus. Em termos de sintomas, é a mesma coisa? É um pouco mais branda? Como é que é? Não temos essa informação ainda. Não tem ainda. Não sabemos, essa variante vai ter um comportamento ainda diferente em diversos países de acordo com a vacinação também. Talvez em países bem vacinados como o nosso, ela tenha vamos dizer, uma entrada e uma magnitude tímida aqui entre nós, porque não encontra muito suscetíveis. Às vezes não, ela pode escapar um pouco das vacinas, então nós não temos a ideia de qual vai ser o comportamento dela ainda. O segredo é a vacinação. Se nós mantivermos altas taxas de vacinação na população,
2 doses, reforço para quem está perdendo a proteção, certamente essa é uma das medidas mais eficazes na prevenção do surgimento de uma nova onda, quer seja pela Ômicron, quer seja pela qualquer outra. Esse tem sido a recomendação e o segredo, talvez, para o controle da pandemia. Altas taxas de proteção na população, isso significa vacinar o maior número de indivíduos, esquema completo e doses de reforço para quem perde a proteção. Entendi. Está aí um alerta para as pessoas, né? Principalmente quem não teve aí a dose de reforço também, quem não procurou, e a gente sabe que em alguns lugares aqui de Santa Catarina também as pessoas deixaram de procurar. Agora, doutor, dá para explicar para a gente em rápidas palavras, num português bem simples, né? Como é que acontece essa variação? Quer dizer, o vírus ele vai se tornando imune, talvez, à vacina e vai se replicando. Como é que acontece isso? Para o pessoal de casa entender bem. Olha, cada vez que o vírus se multiplica, ele faz uma cópia de si mesmo, ele faz alguns erros. Então, ele não sai perfeito, igualmente ele era anteriormente. Só que, às vezes, esses erros podem favorecê-lo, né? Ele pode se transformar numa variante, que nós chamamos, de mais fácil transmissão ou de mais fácil, vamos dizer, contaminação de pessoa para pessoa. E isso vai adquirindo vantagens para o vírus de se perpetuar numa comunidade. À medida que o tempo vai passando, né, isso aconteceu com as pandemias de gripe, isso aconteceu com as outras epidemias, há uma adaptação do micro-organismo à comunidade. Então, ele vai evoluindo no sentido de se perpetuar, mas não necessariamente causar doença mais grave. É importante destacar, Alexandre, que o final das pandemias, as pandemias acabam, em geral, com esses vírus se tornando um vírus comum. A epidemia do H1N1, a pandemia que a gente viveu em 2009, foi exatamente isso. Hoje o H1N1 é um vírus de gripe indistinguível de qualquer outro vírus da gripe. Não dá doença mais grave, não causa mais problemas. Ou seja, ele se adaptou tanto que hoje é um vírus da gripe que circula no inverno igual a todos. Essa parece ser a tendência da Covid-19 também. Então, é preciso, por exemplo, essa preocupação tão exacerbada, as pessoas entrarem em pânico ou não? Na verdade, a gente vai ter que conviver com isso. O que o senhor acha? Qual é a sua opinião? Pânico jamais, né, Alexandre? Eu acho que essa é uma questão de... Nós já vivemos, essa é a 5ª variante de preocupação que o coronavírus tem. Não será a última, certamente. Outras surgirão. E esse monitoramento é importante. Reconhecer a predominância ou não em cada região, reconhecer se as vacinas continuam sendo eficazes contra ele, vacinar, que é a medida mais importante que a gente tem tido. Até hoje, nenhuma das 4 variantes já detectadas escapou da proteção conferida pelas vacinas. Torçamos, né, para que essa nova Ômicron também continue sensível às vacinas que a gente tem, para não precisar revacinar todos, adaptar as vacinas. Isso, se precisar, será feito, mas a princípio vamos observar e tomara que não precisemos. Doutor Renato, só mais uma última pergunta. Em quanto tempo a gente vai poder ter mais clareza dos sintomas, se ela vai ser mais grave ou menos grave, se vai ser mais branda? Isso nas próximas semanas? Já dá para saber? Eu acredito que mais um mês, mais ou menos, viu, Alexandre? A gente vai precisar ver o comportamento dela em outras regiões. Entendi. Na África do Sul, onde ela vem se disseminando, é um país de muito baixa cobertura vacinal, né? Pouco, 30% da população tem 2 doses. Vamos ver como é que ela se comporta na Europa, quando ela chegar aqui no Brasil. Eu acho que a gente vai ter um aprendizado aí em algumas semanas para a gente ter uma ideia se realmente ela se alastra mais fácil ou não, entre grupos mais vacinados, entre grupos que receberam a vacina A ou a vacina B, entre grupos que receberam a vacina mais recentemente ou há mais tempo. Tudo isso pode impactar de maneira diferente. Claro. Então, ela pode ter um comportamento, uma magnitude muito maior em indivíduos que foram vacinados há mais tempos do que aquele, por exemplo, mais recentemente vacinados. Então, isso tudo vai ser avaliado em função do tempo. Agora é o seguinte, a gente tem aquela preocupação também só, final de ano agora, aglomeração de festas e carnaval. Tem muita gente que já está se preparando aí para fazer desfile de escola de samba, aquela coisa. É para se preocupar? É o momento de realizar festas assim? Olha, a flexibilização de aglomerações, máscara, distanciamento, ela é baseada nas taxas de transmissão, né? Então, enquanto estivermos vivenciando baixas taxas de transmissão, que é o caso neste momento no Brasil como um todo, é possível que a gente mantenha essa flexibilização que estamos vivenciando. Estádios de futebol, shows, cinemas, espetáculos artísticos, praias, como a gente tem visto no Brasil todo. À medida que, se nós detectarmos aumento das taxas de transmissão, talvez essas medidas precisem ser endurecidas.
Não vejo no curto prazo, né, nenhuma, pelo contrário, a gente está assistindo uma queda da circulação do vírus, o que está nos permitindo manter esse tipo de circulação. Então, acho Maravilha. que o Natal e o Ano Novo, né, que acontecem daqui a um mês, são festas de um único dia, de uma única noite, que não vão trazer muito mais aglomerações do que nós já estamos tendo hoje em dia. Verdade. Mas o Carnaval está distante. Eu acho que há muita incerteza ainda em relação à possibilidade ou não de realizarmos aglomerações de 4 dias com tanta gente. É a segunda maior festa do mundo. Eu acredito que nós devemos ter cautela em relação ao Carnaval, porque é um evento muito mais grandioso e nós estamos há praticamente 2, 3 meses do Carnaval, então acho que ainda é muito cedo para dizer se nós vamos ter condições ou não de realizar um Carnaval. Tá certo, é verdade. Vamos acompanhar então tudo o que vai acontecer. Doutor Renato, muitíssimo obrigado pela sua participação, que é uma autoridade, né, em imunologia, nesse assunto realmente relacionado à Covid-19 e também essa nova variante. Doutor Renato, muito obrigado então pela sua participação. Um ótimo dia para o senhor, obrigado pela presença aqui no Santa Catarina no Ar, hein? Eu que agradeço, obrigado, Alexandre, um abraço a você, a Márcia, a Joyce, todos aí do Santa Catarina do Rio. Grande abraço e boa Tá certo. Grande dia para o senhor, obrigado.